Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, buscando a inspiração divina, para que possamos aqui ser o transmissor da Tua Palavra, Senhor. Permita que as Tuas obras aqui possam ser mostradas e que possamos assimilá-las e praticá-las no nosso dia a dia. Que o Teu amor faça morada em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, então. Desculpem o atraso. O tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho é um questionamento que a gente tem que se fazer. A nossa fé tem obras? Alguém já se perguntou? Será que a minha fé tem obras? Aquilo que eu acredito, eu faço alguma coisa? Eu transmito, eu edifico algo em cima daquilo que eu acredito? Então o questionamento de hoje é esse. Então vamos começar. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem esse tópico, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa é uma passagem de São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Para a gente entender essa passagem, vamos subdividir essa passagem em tópicos, porque aí a gente consegue entender o que Jesus quis nos mostrar em todos esses momentos. Nesse primeiro tópico, fala assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse. Essa pequena frase aqui traz uma informação muito importante. Jesus estava parado? Jesus estava em um determinado local e as pessoas iam procurá-lo? Não. Jesus ia de encontro ao infortúnio oculto. Então o começo ali fala, quando ele veio ao encontro do povo. Então muitas vezes nós ficamos no nosso mundo achando que todas as pessoas têm que vir até nós. E nós também somos discípulos do Cristo. Uma vez que nós conhecemos os ensinamentos do Cristo, nós temos que multiplicá-los. Isso é ser cristão. Cristão é aqueles que conhecem os ensinamentos do Cristo e os praticam. Então nós devemos não só conhecê-los, mas praticá-los no nosso dia a dia. E isso não é só dentro da casa espírita, não é entre quatro paredes. Ontem a gente estava comentando que ser espírita entre quatro paredes é muito fácil, né? 1, 2, 3 vezes por semana, somente 2 horas, e depois voltamos à nossa vida normal. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas sermos cristãos é diariamente, principalmente dentro do nosso lar. É onde estão os nossos maiores débitos, é onde que nós temos os nossos maiores resgates. Então, dentro do nosso lar é que nós temos que começar a aprender a edificar o Evangelho. Quando nós buscamos edificar o Evangelho dentro do nosso lar, nós começamos a construir um movimento de paz. Certo? E o que aconteceu? Lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Aqui tem duas informações muito importantes.
olha, tem piedade do meu filho. Era o filho que estava pedindo o socorro? Era um pai. Então o que significa isso? Nós podemos interceder por outros pela cura de outras pessoas. Quando nós nos reunimos em assembleia e levamos a nossa vibração de encontro às necessidades que nós trazemos, que algumas casas têm caderno, outras casas têm caixas de vibração, mas quando nós elevamos o nosso pensamento em vibração para as pessoas que têm necessidade, essas pessoas recebem o lenitivo. Então isso também é uma informação muito importante. E outra informação importante, olha, teus discípulos, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Muitas vezes nós achamos que o importante de um centro espírita é só a diretoria, é só o palestrante, são só os passistas. André Luiz nos mostra em seus livros, Luiz Sérgio também nos mostra em seus livros, que a somatória vibracional de todos os participantes da reunião é que dão o amparo para a reunião. Então não é só o palestrante que tem responsabilidade, não é só a equipe de passe, não é só a equipe que dirige o centro espírita que tem a responsabilidade sobre esse momento vibracional. É a somatória de todas as nossas vibrações. Então, quando eu me preparo para uma reunião, quando eu me preparo para vir a uma reunião espírita, eu contribuo com a vibração desta reunião. E a vibração dessa reunião tem que finalidade? Atrair pessoas necessitadas, curar pessoas necessitadas, curar espíritos sofredores, fazer tratamentos mediúnicos que muitas vezes nós aqui não temos evidência, não estamos percebendo como estão fazendo. Ontem nós citamos um exemplo muito importante neste momento de festa, né, que a gente acredita que o Oktoberfest tenha mais ou menos uma característica do Carnaval do Brasil. Né? Então, os espíritos nos falam que esse momento as trevas utilizam, por quê? Porque tem amparo nas mentes através da bebida, através do excesso do fumo, de orgias, de drogas, de várias outras coisas que acontecem. Imagina este ponto de luz acontecendo neste momento, como que isso daqui pode ser um amparo, um hospital para recolher tantos espíritos necessitados que estão lá naquele ambiente. E esse recolhimento vai depender de cada um de nós, da vibração que nós trazemos em nosso coração, daquilo que todos nós podemos doar diariamente. Tá certo? Vamos continuar então. Por que Jesus procurou? Isso daqui eu já tinha falado para vocês, né, que foram as 3 partes que falei. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou salvo. Bom, então Jesus acredita que nós, apesar de não conhecermos o Evangelho, todos nós conhecemos o Evangelho, nós não acreditamos piamente no Evangelho. Ele falava isso para os discípulos da época. Por que nós não acreditamos piamente no Evangelho? Quantos de nós têm a fé ardente e colocam em prática essa fé no seu dia a dia? Quantos de nós vão passar por uma determinada dificuldade e não vacila na sua fé? Tem confiança em Deus. Tem confiança de que tudo o que está acontecendo conosco está na nossa programação divina e, portanto, nós temos que passar por isso com resignação. Quantos de nós não questiona a bondade divina? Quantos de nós não questiona os desígnios divinos? Sempre quando esses desígnios estão apontados para a nossa pessoa. Então a gente tem que começar a perceber esses pequenos entraves na nossa vida para que a gente realmente possa começar a entender. Eu procurei no dicionário o que é raça incrédula, né, para a gente entender o que estava falando. E o dicionário nos coloca que raça incrédula é uma falta de fé religiosa, é um ateísmo, é uma descrença nos ensinamentos do Cristo, é uma descrença em Deus.
estado, atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Então a gente acredita, a gente vê, mas nós não estamos plenamente convictos de que aquilo é a verdade. Porque uma vez que nós temos convicção dessa verdade, nós colocamos em prática conosco. Né? Ontem a gente estava falando que esses são os espíritas experimentadores. Né? Segundo o livro dos médiuns lá que classificam os espíritas, são os espíritas experimentadores. Nós estamos todo aqui, todo mundo acha isso muito bonito, muito importante, mas depois que a gente saiu da porta para fora, eu não estou preparado para isso ainda, eu não acho que isso serve para mim, né? Tem que mudar muita coisa, eu não tenho forças para mudar, né? E a gente esquece que toda a nossa existência, o caminho é um só, o progresso, seja nessa ou em outra reencarnação. A nossa finalidade é progredir, é subir, é alcançar a luz. E para isso nós temos que limpar os nossos corações de todos os vícios, sejam eles mundanos ou morais. Certo? Jesus questiona sua permanência junto aos apóstolos. Né? Até quando ele estaria ali? Será que todas as vezes que acontecesse alguma coisa teria que recorrer a ele? Então o que Jesus nos chama? A responsabilidade. Ele está aqui conosco. E se a ação nos foi apresentada, é porque nós temos responsabilidade sobre essa ação. Eu trabalho com juventude lá em Várzea da Palma, em Minas Gerais, e eu costumo brincar com os meninos assim, Deus não é fofoqueiro. E aí eu vou explicar para vocês por que eu falo com eles que Deus não é fofoqueiro. Fala assim, se Deus nos mostra o problema do outro, se nós não tivéssemos responsabilidade sobre esse problema, se nós não pudéssemos auxiliar essa pessoa a solucionar aquele problema, Deus estaria fazendo fofoca, Ele estaria me mostrando a dificuldade do outro só para que eu fique observando. Então, como Ele não tem essa característica de fofoqueiro, o que Ele faz? Ele pode estar agindo através de cada um de nós. Então, todas as vezes que nós conhecemos a dificuldade do outro, é porque nós temos condição de auxiliar essa pessoa nessa dificuldade. E o nosso papel como cristão é isso. Não é? O segundo ensinamento não é amar ao teu próximo como a ti mesmo? Não é fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco mesmo? Então a primeira coisa que nós temos que praticar no dia a dia é a lei do amor. E quando eu amo, eu quero que o outro esteja bem. Então por isso Jesus questionou a sua permanência física entre nós, entre os apóstolos da época. Não há necessidade da permanência física, ele irradia. O conhecimento nos dá a condição de fazermos o que ele fazia. Ele mesmo disse, se quiseres, sereis deuses. Né? O que ele quis falar? Que nós vamos ser Deus? Não, nós vamos ser espíritos superiores. Espíritos superiores em moralidade. E espírito superior em moralidade tem condição de fazer tudo isso que Jesus fazia. Se estiver muito rápido, gente, vocês falam, porque como está um pouco atrasada, para tentar passar pelo menos essa parte do Evangelho, eu estou acelerando. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Né? Então, o que Jesus quis falar com isso daqui? Primeiro que os discípulos vieram em particular com Jesus. Eles não questionaram os ensinamentos de Jesus no momento da ação de Jesus. Eles esperaram um momento oportuno porque eles precisavam aprender. Eles precisavam fortalecer a sua fé. E nós todos, como trabalhadores espíritas, nós temos que muitas vezes, quando nós temos dúvida sobre uma determinada ação, ao invés de propagarmos essa dúvida, a gente tem que procurar uma pessoa que possa nos esclarecer e perguntar, olha, eu tenho dúvida sobre isso que aconteceu. Por que aconteceu? E a pessoa tem um embasamento, conhecimento através das obras de Kardec e vai nos explicar através da obra de Kardec como foi que o assunto foi tratado. Então isso é muito importante, porque os discípulos,
Eles não queriam ter dúvidas. Eles precisavam de ser esclarecidos. E Jesus coloca que a única coisa que faltava neles era confiança. Eles eram incrédulos. O que é isso? Eles estavam ali, mas ainda não estavam convictos. Não estavam convencidos de que tudo aquilo poderia acontecer. Eles acreditavam que Jesus podia fazer tudo aquilo, mas eles ainda não tinham a moral suficiente para fazer. Quando é que nós adquirimos moral para fazermos alguma coisa? Quando nós começamos a praticar. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história para vocês. Conta uma determinada lenda que uma mãe, no Tibete, o filho teve diabetes e a criança ia morrer porque a criança comia doce escondido, a criança fazia de tudo. Ela comia rapadura, ela comia açúcar e a mãe, desesperada, não sabia mais o que fazer com aquela criança. Aí ela descobriu um senhor no alto de um monte que falava que aquele senhor curava todas as pessoas. E essa mãe pegou e levou esse menino, chegou lá de manhã ao amanhecer e enfrentou uma fila de quase um dia inteiro. Chegando lá, o senhor perguntou: em que posso ajudá-la? Ela falou assim: eu preciso que você convença o meu filho a não comer mais açúcar. Ele vai desencarnar se ele continuar comendo açúcar, porque ele só procura coisas doces para comer. Esse senhor pensou, falou assim: daqui 15 dias a senhora retorna com ele. E a senhora foi embora. E revoltada com aquilo, porque demoraria 15 dias para que ele pudesse ajudá-la. E foi aquela luta, quase que o menino desencarna, comeu muito doce durante aquilo. E passados 15 dias de luta ferrenha, essa senhora retorna, chega novamente pela manhã, passa o dia inteirinho. E quando chega, esse senhor fala: onde está o seu filho? E ela fala: está aqui. Coloca a criança frente a esse senhor passa a mão na cabeça da criança, fala assim: olha, eu acho que você não deve comer açúcar, porque o açúcar te faz mal. E a criança olhou com tanta ternura no olho daquele senhor e falou assim: realmente, nunca mais eu vou comer açúcar. E a mãe foi embora e deixou tudo à vista e a criança não mais comeu açúcar. E ela ficou intrigada. Passados 3 dias ela voltou, irada, porque que ele não fez aquilo, que a criança quase tinha desencarnado. E ela enfrenta a fila novamente e ele fala: a senhora precisa de mais alguma coisa? Ela falou: eu preciso de uma informação. Eu queria saber por que eu trouxe aquela criança 15 dias atrás, ela quase desencarnou nesses 15 dias, e o senhor não falou com ela para ela não comer açúcar. Aquele dia, como o senhor fez agora. Ele pegou e falou com ela assim: porque até então eu também comia açúcar. Então, é justamente isso. Não basta estar aqui à frente falando de fé, se eu também não trabalhar a fé em meu coração. Não que a gente tenha que ter fé. Não que eu seja um exemplo de fé. A minha fé também vacila. Mas todos nós temos que estar a caminho. Todos nós temos que fazer um esforço para nos melhorar. Não é essa uma classificação do verdadeiro espírito? Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral. É pelo esforço, não é pela transformação final, não. Então, é o que a gente tem que fazer. E aí o tema para reflexão é justamente esse. A nossa fé, ela realmente tem obras? E aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na palavra fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Isso é fé. Fé é ter confiança, é ter credibilidade. Nós confiamos realmente na doutrina espírita? Essa doutrina é a doutrina que nos consola, é aquilo que traz alívio para as nossas vidas. Nós acreditamos nos ensinamentos do Cristo? Somos verdadeiramente cristãos? Nós confiamos em Deus?
Porque se nós confiamos, nós não vacilamos em momento nenhum os nossos passos. Porque nós acreditamos que nenhuma folha cai de uma árvore sequer sem que haja permissão de Deus. Então tudo o que acontece na nossa vida está programado e é para o nosso bem. É para o nosso crescimento moral. Porque se não fosse, Deus não permitiria. Vocês estão aqui, nesse país, é porque cada um tem uma finalidade aqui. Faz parte do destino de cada um estar aqui. Dessa encarnação de contribuir energeticamente, com ensinamentos, com vibração, para que esse país também conheça a doutrina espírita, o consolo prometido por Jesus e todos os ensinamentos do Cristo. Então disso nós não podemos duvidar. Fé, segundo Leon Denis, é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita postedade. O que é postedade? É atributo ou condição do que manda, impõe sua vontade, poder, potência, força. É a certeza de estar no caminho que vai até a verdade. A fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode ultrapassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Para iluminar, tomara que pudéssemos iluminar. Para clarear isso daqui, eu vou chamar a atenção de vocês para um trechinho do livro Nosso Lar. Vocês estão lembrados quando, eu acho que a Narcisa mesmo, ela faz a prece junto àquelas pessoas que estão nas câmaras de retificação, e aí o André Luiz abre o olho e de cada um saía uma porção de luz. De esmalha, né? Então, cada um saía uma porção de luz, cada um vibrava numa intensidade. Não é verdade? Então a gente tem que mostrar isso daí. Se a nossa fé é uma fé cega, o que é essa fé cega? É uma fé sem embasamento. É uma fé simplesmente porque me falaram aquilo e eu acho que é verdade, então eu vou acreditar. Porque a fé verdadeira é uma fé esclarecida. Você sabe por que dessa fé? A doutrina espírita, ela não é esclarecedora? Ela não nos mostra todos esses processos, o que é reencarnação. Nós estamos tendo aí tantos programas na internet provando a reencarnação. No Brasil nós estamos tendo estudos relacionados à reencarnação, à prova da reencarnação. No Brasil agora eles estão comprovando a cura através do passe. Várias faculdades estão estudando o passe para mostrar cientificamente a cura através desse passe. Então tudo isso é muito importante. Tudo isso é uma fé que nós temos que buscar para o nosso dia a dia. Tudo que nós conhecemos, nós temos que ter convicção de que aquilo é verdade. Porque quando nós temos a convicção, nada abala a nossa fé. Nada abala a nossa confiança. Porque nós não vamos... o caminho da doutrina espírita não é porque nós somos espírita que nós seremos felizes para sempre. Nós somos espíritos em débitos. Todos nós somos espíritos em débitos. E ninguém vai alcançar a luz sem sofrimento, dor e lágrima. Não tem como a gente subir sem sofrimento, dor e lágrima. Porque não fomos bons. Nós estamos aqui resgatando os débitos do nosso passado. Não somos espíritos completamente bons. Estamos buscando essa bondade. E para isso nós temos que praticar essa bondade. Sem o exercício da bondade, a gente não consegue buscar. Mas o justo viverá pela fé. Em Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 17, fala na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes,
respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus. Isso é muito importante para todos nós. Buscar esse homem justo. O Evangelho nos fala de um homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da verdade, da justiça, da igualdade, da fraternidade. Não são essas as características do homem de bem que o Evangelho nos coloca? E ele fala que não basta simplesmente exteriorizar. Aí a gente tem que se colocar nisso daqui, nesse ponto aqui, porque nós não somos sacerdotes. A maioria de nós não somos oradores. Eu também não sou orador, né? Estou orador hoje, mas não sou orador, né? Então, onde é que a gente vai exteriorizar isso daí? Muitas vezes o que sai da nossa boca não é o que vibra o nosso coração. Quantas e quantas vezes que a gente está com um sorriso nos lábios e o fel aqui dentro, né? Então Jesus conhece a todos nós. E aí ele nos convida a trabalhar o nosso interior, a nossa transformação íntima. A reforma íntima que deve ser invariável e nós não podemos transferir essa atribuição por ninguém. Cada um é responsável pela sua transformação interior. E aí eu vou solicitar que depois, você chegando em casa, leiam a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos fala como que ele fazia a reforma íntima. Ele nos dá uma receita de como fazer essa reforma íntima, né? Então ele fala lá, só para resumir, ele fala que toda noite ao deitar, ele avaliava o seu dia todinho. Se tinha motivo de alguém reclamar de alguma atitude dele, se ele tinha feito alguma coisa que teria magoado alguém, né? E aí ele fala que tudo que ele identificava, ele anotava, e ao acordar, ele voltava atrás e consertava todos os seus erros. Ele falou que foi assim que ele melhorou. E aí, quando ele estava lá na frente nesse progresso, ele fala assim, bom, e se Deus hoje tivesse que me chamar para o mundo dos espíritos, onde nada é escondido, será que eu teria deixado alguém com alguma animosidade a respeito de mim? Então, se ele tinha descoberto alguém que ele tinha magoado, ele voltava lá e consertava a mágoa. Aí ele coloca no final que foi assim que ele conseguiu melhorar. Então é uma receita muito fácil. Todos nós podemos fazer, não dependemos do outro, né? A gente tem que avaliar toda noite, né? Ao deitar, depois da nossa prece, meu Deus, né? Como que eu posso me melhorar? Onde foi que eu errei? Como que eu posso fazer para melhorar? E começar a se transformar. Tá certo? Isso é muito importante. Eu vou passar isso aqui que é grande. E vou falar da obra, né? Porque já está terminando aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aí no final. E vai falar da obra. Aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação. Conjunto de ações de alguém ou dos efeitos de alguma coisa em vista de um certo resultado. Então, nós falamos, a tua fé tem obras? Então, o que é obras? É aquilo que resulta de um trabalho. Qual é o seu trabalho na edificação do bem? Qual é o seu trabalho na construção de um mundo melhor? Porque o nosso planeta não é fisicamente que ele é classificado como de expiações e provas. É vibracionalmente as energias que emanam, a produção mental de todos nós é que determina a classificação do nosso planeta. Então, qual a tua obra na edificação do planeta Regeneração? O que nós estamos fazendo para a construção de um mundo melhor? A gente sempre fala que a gente quer um mundo de paz, que a gente quer um mundo de felicidades, mas qual é o nosso trabalho na construção da paz? Eu tenho paz interior? A começar por aí que cada um tem que perguntar.
Eu tenho vivido, eu tenho paz interior. Eu tenho um ambiente íntimo para me recolher em prece. Eu tenho um ambiente íntimo para auxiliar as pessoas que estão à minha volta. No meu trabalho, eu sou motivo de discórdia ou motivo de união? No grupo espírita em que eu frequento, eu sou uma luz que atrai ou sou uma luz que repele? Tudo isso a gente tem que questionar. Porque isso é o campo vibracional que nós geramos em torno de nós. E nós só vamos aprender isso com estudo, com avaliação, com vontade de mudar. Né? Joana de Ângeles nos coloca que é muito importante em todo o processo de mudança interior nós admitirmos que nós temos um erro e que nós precisamos de consertar esse erro. Aí que a espiritualidade nos ajuda. Porque se nós não admitirmos que estamos errados, a espiritualidade pode nos indicar o melhor caminho do mundo que nós não vamos, porque nós não acreditamos que nós não estamos no caminho errado. Então aí é que está o motivo para que a gente possa crescer. Tiago, no capítulo 2, versículo de 15 a 17, fala assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver em luz e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não é? Será que a gente mata a fome da pessoa só fazendo uma prece com ela? A pessoa está morrendo de fome, fala assim, vamos orar, vamos fazer uma prece que sua fome vai passar. Não é? Será que é isso que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei com vocês que Deus não é fofoqueiro? Se aparecer alguém com fome, é porque eu tenho condição de dividir alguma coisa. Porque senão não apareceria para mim. Estarei me colocando em uma situação difícil. Né? Então nós temos que ver isso daí. Onde estão as nossas obras? Se nós tivermos fé, se nós entendemos o que é caridade, se nós entendemos o que é trabalho, tanto no campo moral quanto no campo material, nós temos que colocar em prática. Porque eu estou falando só de comida, de coisas materiais. Mas muitas vezes a gente está na correria danada e um amigo precisa desabafar e nós ficamos ali 2 minutos falando coisa assim, depois eu volto aqui, que eu estou agora um pouco com pressa, tá? Depois eu venho. E não sou aquele ombro amigo que poderia estar falando do Evangelho com aquela pessoa. Né? Então tudo isso nós temos que aprender a fazer. Nós temos que aprender a ser um ombro amigo, nós temos que aprender a ser o porto seguro das pessoas, nós temos que aprender a ser a luz que vai atrair essas pessoas. Esse é o verdadeiro espírito. E nós vamos avaliar as nossas obras no nosso lar. Será que eu sou exemplo para as pessoas que estão na nossa casa? Será que eu estou edificando o Evangelho do Cristo dentro do meu lar? Será que eu sou fraterno, amoroso? Será que eu sou assim também no meu trabalho remunerado? Na via pública? Quando tem alguém pedindo algum dinheiro e aí eu olho dentro do meu bolso para ver se meu celular está aqui, porque faz de conta que eu não vi aquela pessoa. Né? E no centro espírita, como nós podemos avaliar as nossas obras? Né? Então, só para terminar, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que nós fazemos, né, que é um exercício para que as pessoas possam estar avaliando as suas obras. Né? Na evangelização de adultos, ficou escuro, né? Como vocês estão dando para ver? Quando a gente... Ficou escuro. Avaliação nas palestras, né, a gente pode estar colocando aquilo que nós aprendemos. Na evangelização infantil, transmitindo para a criança, tá, todos esses ensinamentos, seja no posto de assistência ou na casa espírita. Aqui não existe posto de assistência, né? Isso é uma nomenclatura muito brasileira. Né? Na casa espírita. Né? Divulgando os ensinamentos do Cristo através de campanha. Lá nós temos campanha contra o aborto,
né? Nós temos campanha de esclarecimento Chico Xavier, que são campanhas onde a gente empresta livros de lar em lar da doutrina espírita. A gente empresta essa semana, 15 dias, nós voltamos para recolher esses livros, né? Então nós levamos o conhecimento espírita para aquelas pessoas que muitas vezes têm preconceito, que não querem sair da sua casa, mas que querem conhecer a doutrina espírita, né? Então essa é uma campanha que nós temos. Nós temos a caravana Jesus e Você, que são a distribuição de mensagens de lar em lar, né? Nós temos o culto do Evangelho no lar, tá? Quando a gente faz o Evangelho no lar, existem alguns amigos necessitados, a gente vai na casa desse amigo necessitado, ensiná-lo a se precaver, né? Através do culto do Evangelho no lar. Quando nós convidamos Jesus para dentro da nossa casa, com certeza os nossos problemas diminuem, tá? Através do Clube do Livro, biblioteca, da livraria, né? Gastando um tempinho para receber as pessoas, para explicar o que são aqueles livros, para orientar qual é a leitura edificante, né? Qual é a leitura boa que a pessoa pode fazer. No Instituto da Caridade, lá nós temos uma campanha que chama Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que nós recolhemos alimentos, né, de lar em lar e distribuímos para as pessoas mais carentes. Cada um contribui com um pouquinho e a gente distribui isso aí, através da sopa, através dos lanches que a gente faz, né? Estão vendo, só está tendo jovem, né, gente? Porque esse é um trabalho que a gente faz com a mocidade, mas todo o centro faz, tá? No trabalho que a gente tem com os jovens, né, seja dentro do centro espírita, seja nos postos de assistência, né? Nas campanhas, lá nós, agora no Brasil nós estamos tendo o Setembro Amarelo, né, que é a campanha que o Ministério da Saúde, todos os centros espíritas, a maioria das religiões aderiram, que é a campanha contra o suicídio, né? Então nós estamos fazendo um movimento muito grande de valorização da vida, mostrando o que é depressão, o que é uma alimentação saudável, né? Quais são os exercícios que nós podemos fazer para sair desses processos de depressão, para esses processos, levantar a autoestima das pessoas, né? Nós podemos manifestar a nossa fé, então, em vários trabalhos diários, né? E aí cada um de nós vai escolher. E aí fica o questionamento, né? Como você manifesta a sua fé? Né? Qual o trabalho? Aqui eu mostrei os trabalhos dentro do centro espírita, né? Mas esse exercício, ele é diário. Como nós manifestamos a nossa fé. Então, vou agradecer a vocês, pedir uma desculpa, porque eu acho que nós tivemos uma ajuda espiritual. Porque você acredita que nós entendemos até alemão? Eu acho que teve um acidente, porque nós passamos, estava cheio de polícia, as ruas todas fechadas de corda, de negócio lá no meio. Mas um ônibus parou do nada primeiro, e o cara falou com a gente, Moza. Eu falei assim, eu acho que está mandando a gente ir para lá. Aí eu falei com o rapaz assim em inglês, como é que eu faço para chegar? O rapaz falou assim, segue direto. E eu falei assim, tá perto? Ele falou assim, mais ou menos, nós andamos 50 minutos a pé, na direção dessa... Pertinho de Minas Gerais. Foi pertinho de Mineiro. E aí nós conseguimos pegar o metrô, porque nós estamos aqui pertinho de vocês, nós estamos aqui no Moza, né? Depois de Moza. Fica aí, Adriano, você faz a pressão? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Luz, câmeras, ação, luz. Busquemos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais dessa casa espírita, para que possam buscar junto aos nossos corações a edificação do amor, da fraternidade e da luz. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, Senhor, espíritos amigos, afins de outrora, e juntos, Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento a Ti. E te rogamos, Senhor, abençoe o nosso caminho.
Abençoe a nossa mente para que possamos assimilar o conteúdo ministrado e que assim possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Permita que os teus mensageiros de luz nos iluminem sempre, Senhor, conduzindo sempre os nossos corações para a edificação da luz e do amor. Permaneça junto a nós, Senhor, e que possamos a cada dia buscarmos sermos praticantes do Teu Evangelho. Que a Tua paz permaneça junto aos nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal, nós tínhamos um monte de livros para trazer para sortear para vocês. Nós não conseguimos, mas nós vamos conseguir entregar para alguém sortear na próxima reunião para vocês. Porque nós só deu tempo de